Olá, bom dia, tudo bem? Ótimo domingo para você. O Sincovat Negócios, com as principais informações do comércio e do empreendedorismo de nossa região, começa agora. Vamos aos destaques de hoje. Boas relações. O presidente do Sincovat realiza audiência com o vice-presidente da República. Mais cultura e ponto de apoio aos turistas em Taubaté. Prefeitura da cidade e governo do estado reinauguram a histórica Vila Santo Aleixo. Você já experimentou ou ouviu falar do entremets? Doce fino da culinária francesa encanta pelo paladar e pelo visual. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebeu o presidente do Sincovat, Dan Ginsburg. Durante o encontro, Alckmin mostrou otimismo para o segundo semestre e disse ainda que pretende ajudar a Prefeitura de Taubaté com relação à dívida do CAF. A reunião aconteceu na vice-presidência da República, no anexo do Palácio do Planalto. Geraldo Alckmin apontou diversos fatores que devem aquecer a economia da região para este segundo semestre. Nós estamos vivendo um momento que eu diria na economia positivo. Por quê? A inflação deve cair. Nós tivemos uma inflação grande no começo do ano e no final do ano motivada por alimentos, muita seca, e o clima agora está bom. Vamos ter uma safra recorde, isso derruba o preço de alimentos, e o dólar chegou a 6,20, já reduziu para 5,50, então devemos ter uma inflação menor. Há um ganho de massa salarial, caiu o desemprego para 6,2, esse aumento de massa salarial leva a mais vendas. A indústria automotiva, por exemplo, cresceu ano passado quase 10%, o mundo cresceu 2%. Nós crescemos 9,7% e acabamos de lançar o carro sustentável, tirando todo o IPI para aquele carro de entrada, aquele carro mais barato, aquele carro de menor potência. Então, a partir de agora, IPI zero para ajudar na fabricação e na venda também de veículos. O vice-presidente da República também disse estar atento à situação da cidade de Taubaté. O município está sob decisão da Justiça Federal para quitar, sem atrasos, as parcelas do empréstimo de 60 milhões de dólares feitos com o CAF em 2017, com o risco de bloqueio dos recursos da Prefeitura, incluindo parte de verba que mantém saúde, educação, segurança e outros serviços essenciais. Conversei com o prefeito de Taubaté sobre a questão da dívida e conversamos também com o secretário do Tesouro Nacional, tudo o que a gente puder fazer para ajudar, para ele superar essa dificuldade, vamos fazê-lo. A seguir, mais cultura e ponto de apoio aos turistas em Taubaté, cidade reinaugura a histórica Vila Santo Aleixo. O Sincovat Negócios volta já. Came from the bottom, going to the top. I wanna be what I wanna be. Guess what? I know who I am and who I wanna be. O funcionário na hora em que você mais precisa dele. Salários com pisos diferenciados para você contratar novos colaboradores. Informações precisas para você tomar decisões corretas. Sincovat. A gente faz diferente. Após passar por um completo processo de restauro, a histórica Vila Santo Aleixo foi finalmente entregue à população de Taubaté. Com um investimento de mais de 3,5 milhões de reais, o casarão agora abriga salas dedicadas à leitura, exposições, economia criativa e um centro de apoio aos turistas. O resgate de um pouco da história de Taubaté e um novo espaço para a cultura do município. São esses marcos ao longo do centro da cidade que vão ajudando a gente a resgatar a vida, a resgatar a autoestima, a resgatar a nossa história. Então,
já é importante. A obra custou aproximadamente 3,5 milhões de reais. O valor foi usado para fazer a restauração de partes danificadas, além de melhorias estruturais. Uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e o FIDE, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Esse patrimônio histórico aqui de São Paulo é muito rico, a gente tem muita coisa. E é um prazer recuperar um equipamento como esse. Aqui, Taubaté tem toda uma história, tem um patrimônio histórico muito relevante para São Paulo e para o Brasil. Então, hoje a gente veio aqui inaugurar com o nosso prefeito a restauração desse imóvel. Localizada na região da Praça Santa Terezinha, a Vila Santo Aleixo foi tombada pelo município em 1985 e pelo CONDEFAT, o Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em 2017. Ele é um prédio que pertenceu a um político do Partido Republicano chamado Lopes Chaves, né? Foi a casa dele durante muito tempo. Por volta dos anos 20, o cardeal Arcoverde, que foi o primeiro cardeal da América Latina, isso daqui foi adquirido pela Cúria do Rio de Janeiro, para servir de residência de férias desse cardeal Arcoverde. E por isso que a vila foi batizada como Vila Santo Aleixo. Então, ele ficou aqui durante 10 anos, depois esse prédio foi adquirido por uma família particular e depois de algum tempo foi para a Universidade de Taubaté, finalmente para a Prefeitura, e hoje ele está retornando para a sociedade. Com o casarão restaurado, a população ganhou salas dedicadas à leitura, exposições, economia criativa, oficinas da Escola do Trabalho e um centro de apoio aos turistas. Há também um jardim com uma ampla área com bancos e árvores. Quando nós nos deparamos com a entrega do casarão, imediatamente a gente pensou, teremos um ponto de apoio turístico no centro, até para ter a oportunidade de informar os nossos turistas, né, sobre as nossas potencialidades aqui. Então teremos também cursos que já estão acontecendo hoje aqui da Escola do Trabalho. Então, para você que quer saber um pouquinho mais dos cursos, entre nas páginas da Prefeitura, né, para ter a informação. A reabertura da Vila Santo Aleixo pode representar o início da revitalização da região central de Taubaté. A história de Taubaté, né, que está sendo apresentada novamente para a população e vem nessa linha, né, de revitalização do nosso centro. Estamos aqui a 50 metros da Santa Terezinha. A gente tem certeza que esse local aqui vai ser muito bem aproveitado pela população e esperamos, né, que os outros prédios, que os outros casarões também tenham, né, esse destino e fiquem tão bonitos aí como essa obra. Em instantes você vai conhecer uma padaria de Taubaté que está chamando a atenção com receitas francesas que são um verdadeiro espetáculo. Nós voltamos já. Olá, tudo bem? Você está se sentindo sobrecarregado aí na sua empresa? Tarefas acumulando, ideias engavetadas e você mal consegue parar para respirar? Talvez o que você esteja precisando não é de mais horas no dia, mas sim de um estagiário. Sério, um estagiário bem escolhido pode ser aquele impulso que faltava para a sua empresa andar mais rápido, crescer com organização e ainda trazer um olhar novo para o seu negócio. E não, você não precisa quebrar a cabeça com isso. A centralestágio.com cuida de tudo, da seleção até a parte burocrática. Você ganha tempo, alívio e ainda ajuda a formar novos talentos. Quer dar esse passo? Chama a centralestágio.com. Nós vamos te ajudar. Você já ouviu falar no entremets? É um doce francês que parece uma obra de arte. Em Taubaté, uma padaria tem chamado a atenção com sabores que vão muito além do pãozinho nosso de cada dia. A empresária trouxe de Curitiba um novo conceito e conquistou paladares com doces finos, fermentação natural e muita criatividade. Uma
Uma sobremesa que deixa a vitrine de qualquer confeitaria muito mais interessante. Esse é o entremets, um doce da alta confeitaria francesa. O doce é uma torta feita com várias camadas muito bem elaboradas e uma cobertura brilhante que deixa qualquer pessoa encantada com o visual e uma vontade incrível de experimentar. Esse doce é um doce ele está muito em alta no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa. E a entremets vem de um doce diferenciado, né? Que é um doce, sempre um doce, uma mousse, no caso a nossa é uma mousse francesa, e ela sempre com recheio entre elas. Então sempre a parte da entremets é uma camada de recheio sempre no meio do doce. Aqui, a base para se fazer o entremets é esse mousse francês, que vai chocolate branco, nata, creme de leite fresco e limão. No entanto, cada sobremesa tem sua receita própria. São cerca de 10 sabores. Cada um deles é feito com sua receita, cada um deles leva a sua fruta específica. A gente sempre faz uma redução da fruta de todos eles, né? E forma o recheio que é 3 etapas. Então, você tem que fazer o recheio num dia, no outro dia montar o doce e no outro dia, no terceiro dia, finalizar o doce. E essa montagem é bem trabalhosa. Com a base nas formas, são inseridos os recheios, e as camadas de biscuit, feito com farinha de amêndoas. A finalização é feita depois de pelo menos 12 horas do doce no freezer. E é essa etapa que o entremets fica idêntico a uma fruta. Na verdade, a gente une, né, a perfeição da finalização dele com o recheio que tem dentro. Então, sempre quando você vai dizer que é uma pera, então ela sempre vai ter um recheio, uma compota de pera dentro e uma finalização que a pessoa vai dizer, isso é uma pera ou é um doce? Não consegue decifrar muito bem. Então, justamente é isso que a gente deixa ele com a finalização dele perfeita. Além do entremets, Rosa tem em seu cardápio diversos outros doces da culinária europeia. Os outros doces é a mesma sistemática que a gente sempre usou no tempo que a gente tem padaria, que é a matéria-prima, né, de primeira já. A gente não compra um produto visando ter um acabamento mais barato. Não, a gente trabalha já com a matéria-prima de primeira, que é a que é vendida aqui no mundo inteiro. Então a gente já trabalha com a matéria-prima de primeira, uma receita que é sempre uma receita muito cuidadosa. Ao todo são mais de 2.000 produtos entre doces e salgados. Dá até dó de comer, não é mesmo? E o nosso Jornal de hoje termina aqui, lembrando que todo esse conteúdo e centenas de outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt que fica tudo lá. Já são 49 mil inscritos e quase 7 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê no próximo domingo. Até lá, uma ótima semana a todos. Se cuidem!